Eu escutei a entrevista que a minha amiga, professora Clarice Gurgel, professora e doutora da Unirio, Universidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sobre a fala do ex-presidente Lula, o discurso do ex-presidente Lula, durante o dia chamado Dia da Independência Nacional do Brasil, 7 de setembro. E ponderaria do que disse a minha querida amiga professora Clarice, que citou o discurso do ex-presidente Lula numa moldura conjuntural. Nessa moldura, ela identifica o momento como um movimento de extremos. De um lado, nós temos o bolsonarismo analfabeto, o bolsonarismo fundamentalista, no entanto, a serviço de grandes forças, grandes potências. Porque senão também já não perduraria por muito tempo. Do outro lado, a nação desatendida, o povo completamente abandonado e a classe trabalhadora, nesse contexto, desprotegida dos seus direitos. Desse ponto de vista, diz a professora Clarice, que Lula se mostra um pouco mais avançado, um pouco mais progressista, um pouco mais à esquerda em relação à sua postura moderada assumida pelos seus governos. A postura moderada é a ação política dos que tentam se colocar entre um mercado absolutamente injusto, iníquo, perverso, esfomeado por lucros, e do outro lado um povo com fome, um povo na miséria, afundando no analfabetismo, sem proteção, tanto no que se refere à alimentação, à habitação e à segurança. Então Lula se apresentou naquele momento como um negociador entre o mercado e o povo, tentando angariar recursos que o mercado acumula, principalmente o sistema financeiro, para, quase numa forma de esmolas, doar aos programas sociais que beneficiaram o povo e beneficiaram o povo por esses 13 ou 14 anos. Porém, a professora Clarice identifica que o mercado é que controla o Estado, é que controla o governo, é que controla a sociedade. E o mercado admite, entre aspas, a democracia até certo ponto. Depois ele retoma as rédeas, coloca freios para impor os seus interesses. E aí ela situa Lula um pouco mais ofensivo, mas agora acenando para o mercado, especialmente para a indústria, tentando chamar a indústria para produzir empregos, para produzir desenvolvimento, para distribuir renda para o povo, para a classe trabalhadora, principalmente. Mas Lula também não deixa de identificar que o mercado, e aí ele cita uma frase de Victor Hugo, o pensador, escritor, poeta francês, que diz: é do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos. Isto é, os pobres produzem, tiram bilhões e bilhões de toneladas de riqueza da natureza, e quem fica com ela é a classe dominante, é o mercado, principalmente na sua forma bancária, no seu sistema financeiro. Portanto, se trata aqui de uma relação de roubo, de assalto às riquezas produzidas pelos trabalhadores, que sempre são jogados na miséria. E aí eu menciono, por exemplo, Engels, que relata uma experiência sua
ao pesquisar a situação da classe trabalhadora durante o auge da Revolução Industrial na Inglaterra, e às 3 horas da tarde chega na casa de uma família, quando somente o homem está em casa, as crianças e a mulher estão no trabalho, na indústria. Porque era mais barato os patrões pagarem as crianças e as mulheres sem proteção trabalhista, sem direito legal, enquanto o homem em casa fervia água com cascas de batata inglesa, jornal e sal para servir aos trabalhadores, filhos e mulheres que chegariam a instantes. E invoco aqui a lembrança também do padre, meu amigo do Ceará, que conversou comigo aqui e disse que se escandalizou ao ver crianças felizes ao encontrarem lixo para comer nas latas abandonadas pela burguesia. Este é o paraíso, ou melhor, este é o inferno dos pobres, dos trabalhadores que tudo fazem para produzir riquezas e que nada ficam da riqueza que produzem. Então, a professora Clarice aponta para esse risco do ex-presidente Lula acenar para o mercado e o mercado mais uma vez dar um golpe, dando migalhas, restos de lixo, restos de comida, restos do seu lucro para os trabalhadores, enquanto os trabalhadores se ilustram um pouquinho, adquirem alguma coisa desta porção que entrega, que é roubada da classe trabalhadora, para depois novamente ser golpeado mais lá adiante. Portanto, esse problema só será resolvido realmente quando a classe trabalhadora, isso acontecerá. Não se sabe em quanto tempo isso acontecerá, mas isso acontecerá. É uma imposição do movimento da história da luta de classes, que a classe trabalhadora se organizará de tal forma, sem acreditar em eleição, sem acreditar nos que batem nas costas em período de campanha eleitoral, sem acreditar em programas feitos somente para atender às ansiedades eleitorais e tentar seduzir eleitores. A classe trabalhadora por si mesma imporá um novo regime econômico, não aceitando mais ser explorada, ser tapeada, ser enganada, ser golpeada como vem sendo pelo discurso conciliador, pelas tentativas de conciliação ou por um judiciário absolutamente iníquo que protege os verdadeiros ladrões, arruma o ninho das verdadeiras raposas e persegue aqueles que lutam pelo povo, ainda que equivocadamente, muitas vezes, mas lutam pelo povo e que não o roubam em momento algum. Chegará a hora desse aspecto profético acontecer, em que o povo todo se unirá, mas se unirá para valer, com uma força invencível, com uma força imparável, com uma grande mobilização nacional da classe trabalhadora, que é mais de 90% da população brasileira, puxando boa porção da outra parte, dos 10% que nos explora, que se junta com o 1% que vive às custas, que vive no paraíso, à custa do sofrimento, da tristeza, de 128 mil mortes, de quase 5 milhões de contaminados, não só pelo vírus, mas pelo descaso, pela exploração, pela falta de recursos. Enquanto nesse exato momento, se propõe aos trabalhadores e trabalhadoras, muitos deles e delas desempregados, apenas R$300 como miserável socorro. O desgoverno miliciano doa para os bancos, tirando das sobras da balança comercial 325 bilhões de reais,
cuja cifra resolveria todos os problemas do SUS, todos os problemas da saúde, os problemas habitacionais e ainda serviriam de injeção de recursos de investimentos para o desenvolvimento do país. Mas não, o que se faz nesse momento é roubo, é assalto, se tira do povo para dar para os poderosos, se tira dos doentes para dar para os saudáveis, se tira dos que passam fome para dar para os que esbanjam e jogam comida fora. Se tira dos que têm sede com a sua Amazônia em chamas para dar bebida para as festas dos paraísos, dos ladrões e salteadores da nossa economia e do nosso povo. Por isso, o grande apelo que haverá e que deverá mobilizar não só um indivíduo chamado Lula, mas o povo brasileiro para essa grande batalha, essa grande luta que devemos fazer conjuntamente para vencermos este modelo de injustiça, esse paradigma de esgotamento, esse paradigma assassino capitalista neoliberal. Abraços críticos e fraternos.